Olá, pessoal. Bem-vindo à nossa segunda aula de cálculo 1. Vamos continuar falando sobre funções, mas o conteúdo da aula de hoje vai ser sobre teste da reta vertical, lei da função e valor numérico. O que é o teste da reta vertical? Uma curva no plano XY representa um gráfico de uma função f, se e somente se nenhuma reta vertical intercepta a curva mais de uma vez. Vamos ver alguns exemplos. A gente tem que determinar se essas relações que eu vou apresentar para vocês representam ou não funções. Se for função, a gente vai determinar o domínio e a imagem. Bom, então, dada essa curva azul aqui, a gente vai fazer uma reta vertical, tá? Sempre perpendicular ao eixo X, e a gente pode observar que essa reta intercepta a curva em 3 pontos. Então, não é função, porque o mesmo elemento do domínio, a saber, nesse caso, x igual a 3, tem mais de uma imagem, o que contradiz a definição de função. Ou seja, nesse caso, o 3 está relacionado com 1, está relacionado com 4 e também está relacionado com 6. Então, não é função. Nesse segundo exemplo, eu vou traçar 3 retas e vocês podem observar que essas 3 retas interceptam a minha curva em 2 pontos. Então, também não é função. C. Essa relação em azul, vamos traçar uma reta vertical em x igual a 3 e a gente pode observar que essa reta intercepta a curva em 2 pontos, então não é função. Aqui, tanto para x igual a 3 quanto para x igual a 4, nós temos que a reta intercepta a curva em mais de um ponto, então não é função. Letra E. Nessa relação, nós podemos observar que qualquer reta vertical que for traçada vai interceptar a curva azul em um único ponto. Então, é função. Agora, precisamos determinar, então, o domínio e a imagem dessa função. A gente pode observar que se a gente projetar esse gráfico aqui no eixo X, a gente compreende todos os números de 1 a 6. Então, o domínio dessa função é o intervalo fechado de 1 a 6, ou podemos representar pela notação de compreensão. Domínio da f é o conjunto de todos x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 6. Agora, para determinar a imagem, a gente vai achatar esse gráfico todo lá no eixo y. E a gente pode observar que todos os números de 2 a 4 são correspondentes a algum número do domínio. Então, o conjunto imagem é um intervalo fechado de 2 a 4, ou podemos escrever que o conjunto imagem é igual ao conjunto de todo y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a 2 ou menor ou igual a 4. Letra F. Essa relação aqui também é função, porque cada reta vertical dessas interceptou a minha curva azul em um único ponto. Então, é função. Vamos determinar o domínio e a imagem. Quem é o domínio dessa função? Bom, é um conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3 e 5. E a imagem? Bom, a imagem é o correspondente de cada um desses números do domínio. Que é o correspondente do 0? É o 5. Quem é o correspondente do 1? É o 2. Do 2, o 3. Do 3, o 4. Do 5, o 13. Então, o conjunto imagem é o conjunto formado pelos números 2, 3, 4 e 5. Letra G. Nesta relação aqui, a gente pode observar que qualquer reta vertical que eu traçar, eu vou ter um único ponto de interceptação da reta com a curva. Isso significa que é função. Agora, precisamos determinar o domínio e a imagem dessa função. Então, para esse primeiro pedaço de reta, a gente pode observar que os números entre o 1, incluindo o 1, e o 3, não incluindo o 3, por causa dessa bola aberta aqui, vão formar o nosso domínio. Então, vai ser um intervalo fechado no 1, aberto no 3. Tá aqui. Depois nós temos outro pedaço de reta, então o domínio vai ser a união de um novo intervalo. Que intervalo é esse?
dos números compreendidos entre 4 e 6, ou seja, é um intervalo do 4 fechado ao 6 fechado. Tá aqui. Então, o domínio é o intervalo de 1 fechado ao 3 aberto, unido com o intervalo de 4 fechado ao 6 fechado. Ou, por compreensão, eu posso escrever domínio da f é igual ao conjunto de todo x pertencente aos reais, tal que o x é maior ou igual a 1 e menor do que 3, ou x é maior ou igual a 4 e menor do que 6. Agora, para a imagem, a gente tem, para essa primeira reta, o primeiro intervalo de 1 fechado e o 3 aberto, por causa dessa bola aberta. Mas, para essa segunda reta, começa aqui o que acaba incluindo esse 3 aqui no meu conjunto imagem. E vai até o 5 fechado. Então, a minha imagem é o único intervalo do 1 fechado ao 5 fechado. Que eu posso representar também como conjunto de todo y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 5. Letra H. Nesse exemplo, a gente pode observar que qualquer reta vertical traçada intercepta a curva azul em um único ponto. Então, é função. Agora, a gente precisa determinar o domínio e a imagem dessa função. Bom, para determinar o domínio, a gente pode imaginar que aqui nós temos uma lanterna. E essa lanterna vai projetar uma sombra dessa curva azul aqui em cima do eixo X. Então, aqui vai começar no 1, vai pegar todo o eixo X até o ponto 5 aberto, por causa dessa bola aberta. Então, o domínio é o intervalo fechado em 0 até 5 aberto, ou a gente pode dizer que é o conjunto de todo x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 0 e menor do que 5. E a imagem? Bom, a imagem, agora, a gente imagina a lanterna aqui, ó. Vai projetar essa curva lá no eixo y, provocando uma sombra aqui no eixo y. Então, nós vamos ter esse ponto 2, por causa dessa bola fechada. Aqui, nós temos essa bola aberta, mas toda essa reta aqui, ó, vai ser projetada no ponto 3, que é um único ponto. E depois, vai começar a sombra no ponto 4 aberto e vai vir até o ponto 6 fechado. Então, o conjunto imagem vai ser o conjunto formado pelos números 2 e 3, unido com intervalo aberto em 4, fechado em 6. Ou a gente pode representar como conjunto de todo y pertencente aos reais, tal que y é igual a 2, igual a 3, ou y é maior do que 4 e menor ou igual a 6. Vamos continuar agora com a letra I. Essa relação aqui pode parecer uma função, mas não é, por causa dessa reta que a gente traça aqui em x igual a 4. Ela intercepta, essa reta vertical intercepta a curva azul em 2 pontos, ó. Então, não é função. Vamos falar agora de lei de formação. Definição. A lei de formação de uma função f de a a b, lembrando que essa notação aqui, ó, indica que f é o nome da minha função, a é o meu conjunto de partida, ou seja, o meu domínio, e b é o meu conjunto de chegada, ou seja, o meu contradomínio. Então, a lei de formação dessa função f vai ser a fórmula matemática que estabelece a maneira com que cada elemento x pertencente a A se relacionará com o respectivo y pertencente a B. Seja os conjuntos A formado pelos números 1, 2, 3 e 4, e B formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Se a função f de a a b tem a lei de formação dada por f de x igual a 2x, o que nós vamos ter? Bom, então aqui está o conjunto A e aqui está o conjunto B.
Quem vai ser minha f de 1? Pela lei de formação, vai ser 2 vezes 1, que é 2. Então, 1 está relacionado com 2. Quem vai ser minha f de 2? É igual a 2 vezes 2, que é 4. Então, 2 está relacionado com 4. Quem é a minha f de 3? É 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, 3 está relacionado com 6. Quem é a minha f de 4? É 2 vezes 4 igual a 8. Então, 4 está relacionado com 8. Então, o meu domínio é o próprio conjunto A. E a minha imagem, formada pelos números 2, 4, 6 e 8. Esse aqui é o meu conjunto imagem. Valor numérico. Para determinar o valor numérico de uma função, chamada y igual a f de x, em um elemento específico chamado x igual a, por exemplo, do domínio, basta substituir o a no lugar de x na lei de formação da f. Então, o valor de f de a é chamado de imagem de a pela função f. E a gente lê f de a, exemplo 3. Determine a imagem de x igual a 8 para a função f de x igual a 3x ao quadrado mais 4. O que a gente vai fazer? Nessa lei de formação, a gente troca o x por 8. Então, a gente vai ter f de 8 igual a 3 vezes 8 ao quadrado mais 4, C3 vezes 64 mais 4, que é 192 mais 4, que é 196. Então, o 8 está relacionado com 196. Então, 196 é a imagem de 8 pela função f. Exemplo 4. Vamos resolver agora um problema utilizando funções. Imagine que numa determinada cidade houve um período sem chuva que durou 152 dias, ocasionando a diminuição do nível de água no reservatório dessa cidade. Se no início da estiagem o nível de água do reservatório era de 12 metros, e se o nível diminuiu em média 5 centímetros por dia neste período, determine. Letra A. A função que descreve o nível de água no reservatório em função do tempo. Letra B. Qual era o nível do reservatório depois de 30 dias? Letra C. Depois de quantos dias o nível do reservatório caiu pela metade? Vamos começar então resolvendo pela letra A, que pede a função que descreve o nível da água no reservatório em função do tempo. Bom, o nível inicial da água era de 12 metros. Então, matematicamente, a gente representa isso como o n de 0 igual a 12. Bom, depois de um dia, a gente sabe que o reservatório diminui 5 centímetros por dia. Então, a gente pode escrever isso como n de 1 porque é o primeiro dia, vai ser igual a 12, porque é o nível inicial do reservatório, menos 0,05 vezes 1. Esse 0,05 são esses 5 centímetros que agora foi convertido para metro, vezes 1, porque é um dia. Então, o produto de um dia vezes o 0,05 metros, que é o que diminui por dia, o resultado dessa multiplicação, a gente desconta do 12, que é o nível inicial do reservatório. Bom, e isso dá 11,95 metros. Depois de 2 dias, nós podemos escrever que n de 2 é igual a 12, que é o nível inicial, menos o 0,05, que é o que diminui por dia, vezes 2 dias, que foi o número de dias que se passaram. E isso vai dar 11,9. Depois de 3 dias, nós temos que n de 3 é igual a 12, que é o nível inicial, menos o 0,05, que é o quanto abaixa por dia, vezes 3, que é o número de dias que se passaram. E isso vai dar 11,85 metros. E assim por diante. Então, depois de 3 dias, nós podemos dizer que n de t é igual a 12 menos 0,05 vezes t. Então, a solução da letra A, nível depois de t dias, n de t igual a 12 menos 0,05 vezes t, onde t representa os dias, que varia de 0 a 152, porque são 152 dias sem chuva. Letra B. Qual era o nível do reservatório depois de 30 dias?
Bom, se essa aqui é a nossa lei de formação, eu quero agora saber o nível do reservatório em 30 dias. Então, eu vou trocar o T, que representa os dias, por 30. Então, eu vou calcular N de 30, que é igual a 12 menos 0,05 vezes 30, que vai dar 10,5 metros. Então, o nível do reservatório no 30º dia era de 10,5 metros. Letra C. Depois de quantos dias o nível do reservatório caiu pela metade? Bom, se o nível do reservatório era de 12 metros, ele cair pela metade significa que eu tenho 6 metros. Lembrando que a minha lei de formação é essa, N de T igual a 12 menos 0,05 vezes T. O problema me diz que eu tenho que descobrir em que dia o reservatório ficou em 6 metros. Então, eu sei que o nível do reservatório tem que ficar em 6 metros, então eu vou usar a lei, né, de formação da função, a fórmula, e vou igualar a 6. Então, isso aqui, 12 menos 0,05 vezes t, é meu n de t, que é a lei de formação da minha função, e isso eu estou igualando a 6. Então, agora eu tenho que resolver essa expressão e achar o valor de t. E eu vou saber em que dia o meu reservatório estava com 6 metros. Então, resolvendo essa expressão, a gente tem que t é igual a 6 divididos por 0,05. Então, nós temos que t igual a 600 divididos por 5. Lembrando que aqui eu fiz a passagem, né? 0,05 eu transformei em fração, que é 5 centésimos. E aí, divisão de fração conserva a fração do numerador e multiplica pelo inverso do denominador. E aí, eu vou ter que t é igual a 600 divididos por 5, ou seja, 120 dias. Então, o nível do reservatório caiu pela metade em 120 dias. Bom, pessoal, essa foi então a nossa aula de hoje. Lembrando que nós estudamos o teste da reta vertical, a lei da função e o valor numérico. Até a próxima.